Boa noite, bem-vindos a este programa Gente com História. E hoje no Gente com História vamos ter connosco o Dr. Mário Pereira, que já está em contato connosco a falar-nos de Oliveira de Frades. Boa noite, Dr. Mário, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. Gostaria que nos falasse um pouco de quem é e realmente a razão que nos trouxe aqui é a Associação ASOL. Mas diga-nos primeiro quem é o Dr. Mário Pereira. Em primeiro lugar, boa noite e obrigado por este convite, porque é sempre um gosto poder falar sobre o nosso trabalho e a nossa vida. E dizer quem sou é um bocado complicado. Eu fiz um curso de Psicologia, já há vários anos. Depois, digamos, fiz a minha carreira profissional toda no trabalho com pessoas com deficiência. Primeiro comecei como psicólogo a trabalhar na Arcil, na Lausanne, isto já nos anos de 1981, estive lá cerca de 9 anos, e depois mudei-me para Oliveira de Frades, para colaborar com um movimento que tinha feito. Esta era uma região em que não havia nenhum apoio às pessoas com deficiência, e portanto surgiu um movimento de pessoas interessadas e que se confrontaram com algumas situações e resolveram criar aqui uma associação e na altura surgiu a oportunidade de mudar para aqui e participar neste projeto, que já leva 33 anos. Já tem uns aninhos. Diga-me uma coisa, a ASOL surgiu numa altura em que o vazio, suponho eu, era maior do que agora, quer dizer, havia menos respostas. Mesmo assim, continuam a haver poucas respostas para a população com deficiência. Na sua perspectiva, que brechas é que a ASOL veio colmatar? Vamos lá ver. Esta nossa região aqui, Lafões, a ASOL, o nome inteiro é a Associação de Solidariedade Social de Lafões, né? E Lafões são os concelhos de Oliveira de Frades, Bozela e São Pedro do Sul. Pronto, e aqui na altura não havia nada, de facto. Não. Era só Vitela, não é que era boa? Só. Era Vitela só na altura havia, agora já não há Vitela. Agora não há. Mas, e, portanto, nós na altura começamos, a primeira oportunidade que houve de fazer alguma coisa foi um curso de formação profissional, e depois fomos criando várias respostas, fomos criando depois um centro de atividades ocupacionais, depois surgiu a possibilidade de criar um pequeno lar de apoio, depois surgiu a possibilidade de criar um protocolo para precisar de educação, mais intervenção precoce, mais os apoios ao emprego, etc. Portanto, fomos criando uma rede de serviços que neste momento cobre as necessidades desde a intervenção precoce até às idades adultas. E somos também das poucas entidades a nível nacional que começando a trabalhar com pessoas com deficiência também atendem também pessoas com doença mental. Tem serviços também para pessoas com doença mental, incapacitadas. Mas é mais direcionado a pessoas com doença e deficiência mental ou é a população deficiente em geral? Não. Nós aqui somos a única entidade que existe para apoiar pessoas com deficiência ou pessoas com doença mental. Portanto, nós aqui apoiamos todo tipo de pessoas. Quem chegar, nós apoiamos. Podemos não ser a última resposta, mas tentamos dar uma resposta a toda a gente. E, entretanto, como nós começamos a dar resposta aos problemas das pessoas com deficiência, na altura fomos confrontados também com as necessidades que havia para as pessoas com doença mental incapacitante. E já em 1999, portanto, criámos uma coisa que ainda se chama Fórum Socioocupacional para atender pessoas com doença mental adultas que, entretanto, tinham ficado com limitações muito graves. E, de facto, algumas delas encontravam-se em situações muito mais de grande exclusão, muitas vezes coisas complicadas. Isto é de uma região muito do interior, no interior é das Beiras, não é? Viseu é uma cidade, mas Lafões é conhecido,
Viver de Frades também, mas é uma zona considerada do interior. A população é carenciada a nível de respostas, tende a aumentar, tem tido realmente capacidade à ação de responder à maioria das necessidades, ou a interioridade regional faz-se sentir ainda mais e pesa mais na dificuldade de encontrar respostas? Vamos ver, nós temos digamos, na nossa região nós temos uma das melhores, penso eu que será uma das melhores redes de respostas que existem a nível nacional. Nós não temos neste momento todas as crianças com algum tipo de dificuldades vão à escola, independentemente do grau da natureza desse problema. Neste momento conseguimos aqui ter formação profissional para todas, basicamente, as pessoas que nos procuram, conseguimos ter resposta para todas as pessoas ao nível do Centro de Atividades Ocupacionais, conseguimos também ter resposta para as pessoas com doença mental incapacitante que nos procuram, adultas. Neste momento a dificuldade que temos é mais ao nível dos apoios residenciais, mas mesmo nessa vamos conseguindo ir respondendo. Portanto, nós neste momento no interior, a nível do emprego, neste momento temos uma situação em que praticamente não temos pessoas com licença desempregadas, portanto, nós teremos uma das situações que é das melhores que há em Portugal. De facto, não, digamos, se uma pessoa vier de Lisboa para aqui e chegar cá, amanhã pode ter apoio. Uhum. Eu pergunto isso porque é que temos que realmente só Lisboa e o Porto e o litoral é que dá respostas, e não é Não, bem. isso é uma... Na área do apoio às pessoas com deficiência, isso é um bocado de ficção. Não é? As regiões há muitos sítios no interior do país em que há melhores respostas que em Lisboa. Não tenho dúvidas sobre isso. Eu não gosto muito de falar em números, até porque vale o que vale, mas olhando a população aí nessa área, a população em geral, qual é o número mais ou menos de pessoas que vocês cobrem regularmente? Olha, nós nestes três, nós temos um problema, temos dificuldade de fazer estas contas, porque assim, nós temos atividade fora destes concelhos. Também, não propriamente, não fazemos tudo, mas temos alguns concelhos em que fazemos intervenção precoce, noutros somos centro de recursos para a inclusão, noutros fazemos formação profissional. É assim, mas nestas três concelhos, talvez devemos apoiar perto de 500 pessoas, numa população de 35, uma população que é pouco mais de 35 mil pessoas. Portanto. Quer dizer que o número da população com deficiência é considerável. Não é considerável, nós é que neste momento apoiamos muita gente, nós é que temos neste momento uma grande cobertura. Neste momento, o que tem vindo a acontecer é assim, à medida que nós vamos dando mais apoios, há pessoas que hoje nos procuram que há anos não nos procuravam. Não procuravam, exatamente. Mas pessoas às vezes com incapacidades ligeiras e pessoas até que nos procuram para... Pronto, começa a haver uma outra disponibilidade na comunidade para as pessoas nos procurarem. Portanto, e às vezes isso faz também com que tenhamos uma maior procura, à medida que vamos respondendo aos casos, isso tende às vezes a arrastar outros. Portanto, e pessoas que acabam a conhecer isso, não sei o quê. Pronto, e também temos uma vantagem, como estamos numa comunidade relativamente pequena, a nossa maior vantagem é que acabamos a ser conhecidos, porque temos um grande peso na comunidade. Mas também fazemos por isso. Claro. Digamos, fazendo um pouco uma resenha breve, desde o primeiro momento até agora houve evolução, mas qual foi o clique que aconteceu por aqui o Dr. Mário, e eu creio que foi você o primeiro mentor deste projeto? Não sei se... Eu não fui, na verdade não fui. Não foi? Porque isto surgiu aqui de um grupo de pessoas, de professores e médicos e tal, que se confrontaram com esse caso e criaram uma associação. Eu era daqui, nasci aqui numa aldeia perto, e esse grupo, por acaso, uma das pessoas conhecia uma das minhas irmãs.
e que sabia, não sei o que eu estava a trabalhar com docentes e contataram-me. E pronto, e foi assim que eu quero entender. Esse grupo era um grupo de pessoas com motivações sociais, políticas também, portanto, aliás, o grande impulsionador desse grupo foi o Dr. Manuel Rodrigues, que hoje é o diretor do Avante. Sim, sim. E que é daqui também, portanto, e que sempre que isso surgiu assim de casos e necessidades sociais que foram aparecendo e com que as pessoas estavam confrontadas e não conseguiam dar resposta, portanto a associação surgiu para começar a tentar dar alguma resposta a essas situações. E pronto, tivemos também... E Dr. Mário, teve alguma dificuldade em abraçar o projeto quando foi convidado, por muitas reticências, ou aceitou algo assim como um Não, desafio? este projeto, para mim, tinha várias oportunidades, tinha muitos riscos, obviamente, né? Na altura tinha um filho pequeno, né? Recém-nascido, e mudámos para um sítio em que não sabia o que iria acontecer. Claro. Mas também tinha também estava muito motivado para abraçar um projeto que começasse do nada, sabendo que havia coisas que já não queria. Não sabia muito bem o que queria, mas sabia coisas que já não queria fazer. E, portanto, isso foi também uma vantagem quando a Sol começou. Há coisas que nós sabíamos que não queríamos fazer e fomos trabalhando também no sentido, e sempre na altura a Sol nasceu com uma coisa, e isso também é uma questão importante, que tem influências desse grupo original, obviamente, nasceu como uma questão, como um objeto, com o objetivo de lutar pelos direitos das pessoas, e não para criar serviços. Portanto, a ASOL não nasceu para criar um centro de dados ocupacionais, nem serviço de... A ASOL nasceu para conseguir dar conteúdo a esses direitos. Né? E pela via que conseguisse fazer, pronto, preferencialmente, recorrendo a estratégias e a metodologia e a atividades já incluídas na comunidade. Nós tínhamos um dos nossos trunfos neste momento, se quisermos, é assim, nós temos tido anos de ter 450 parcerias com empresas e organizações locais, parcerias escritas, não estou a falar de pessoas que colaboram pontualmente. E isso dá-nos, obviamente, uma grande sustentação e permite-nos também ter uma grande presença na atividade e um grande envolvimento da comunidade neste processo. Digamos que o Dr. Mário, antes de conhecer a ASOL, já tinha contactos com a população com deficiência ou nem tanto assim, quer dizer... Não, a experiência que eu tive como psicólogo na Arcilão Lausanne, que na altura era uma entidade modular, né, e ponta aí em Portugal, pioneira em muitas coisas, permitiu-me uma série de experiências e permitiu-me o conhecimento de coisas que tinha muito interesse em replicar e conhecimento de coisas que eu tinha interesse em evitar. Portanto, eu tive, digamos, à Sol, quando começámos, tinha essa vantagem, né? Sabia que tínhamos algum conhecimento do que existia e dentro do que existia sabíamos aquilo que queríamos imitar e o que queríamos evitar. E isso também foi importante no nosso desenvolvimento, ou coisas que a Sol recusou fazer. Portanto, nós tivemos uma oferta de um terreno da Câmara Municipal para fazer um centro de emprego protegido e acabámos a devolvê-lo. Né? Porque a partir da altura achámos que isso não era caminho e que o caminho era trabalhar para a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas. Né? Vai dizer assim, isso no princípio provavelmente teriam-nos problemas, mas hoje permite-nos ter todas as pessoas com deficiência a trabalhar, né? E integradas na comunidade. Portanto, às vezes isso só o resultado disso, muitas vezes, dessas opções, agora nós sabíamos que queríamos fazer essas opções. E, portanto, isso... mas pronto. Mas o Dr. Mário, de início, pronto, na sua juventude e na primeira fase da sua adolescência e adulto, não tinha contacto constante com esta população. Pronto. Não, nunca teve. Isso foi quando eu acabei a escola, que curso é que vou fazer, e fui para a psicologia sem nunca ter visto nenhum psicólogo. Portanto, Pois é.
No tempo, quando eu veio a psicologia, só havia o bispo em Lisboa e os psicólogos era coisa que nem existia por aqui. Claro, nessa altura. É psicólogo de que área? Qual é a especialidade, digamos assim? Eu fiz psicologia educacional, mas neste momento, nos últimos anos, o que faço basicamente é gestão. Então, sim. O que não deixa de ser importante a componente da psicologia. Claro. A psicologia ajuda sempre, não é? Agora, é importante conseguir gerir de uma perspectiva mais social, né, e de uma perspectiva mais social partir para pensar também as coisas de um ponto de vista económico, né, financeiro e organizacional. Tem vantagens e às vezes ajuda também nas opções que se tomam e na configuração que se podem dar a determinados projetos ou a determinadas coisas. Sim. Digamos que a ASOL, aí na região, é muito conhecida, mas acreditando que possa haver um ou outro pai ou familiar que não conheça, como é que pode chegar ao vosso contacto? Há um site, há um telefone? Neste momento, assim, da nossa região é difícil, porque o problema, eu costumo dizer que às vezes as pessoas com deficiência têm um problema sério que não conseguem ver livros de nós, não conseguem escapar. Porque, é assim, nós como temos muitos contactos com os serviços de saúde, com as escolas, com as câmaras, Abrangem, cobrem. estamos em muitas estamos com as comissões do RSI, com as comissões CPCJ e com as comissões das redes sociais, etc. As pessoas acabam por ser encaminhadas mesmo quando não querem. Pois, tem uma grande abrangência, todos conhecem. Agora, é evidente que se houver, a ASOL tem um site, que é só www.asol.pt, e onde há o mínimo de informações sobre o nosso trabalho, sobre a ASOL. Quais são as principais preocupações, as principais questões que os pais de hoje põem a pessoas como vós? Ou seja, há um conjunto de preocupações que trazem no coração, que trazem na alma. As preocupações dos pais hoje derivam basicamente de um facto, né? Que é assim, historicamente as pessoas com deficiência morriam antes dos pais. E, portanto, nós na verdade temos hoje uma primeira geração de pessoas com deficiência de uma forma generalizada que sobrevivem aos pais. Da qual eu faço parte. Você faz parte. E essa situação faz com que os apoios residenciais e os apoios habitacionais e os apoios pós-morte dos pais se coloquem muito seriamente. E isso é muito escasso, não é? Esse apoio é escasso. O apoio é escasso e digamos que está a ser mal conduzido. Não é? Porque neste momento o apoio é escasso e os recursos que há nisso estão a ser conduzidos para lares residenciais. O que é uma coisa que eu acho que se deveria ser reduzir ao mínimo, mas neste momento é quase a única solução. Muitos de nós, se calhar, poderiam, se tivessem um apoio de retaguarda mais eficaz, podiam manter-se num domicílio sem terem que ser institucionalizados. Digo eu. Eu acho que a institucionalização pode ser, no limite, será uma necessidade para algumas pessoas. Para a generalidade das pessoas, mas tu podes viver, as pessoas com deficiência podem viver com o apoio de uma instituição, naturalmente poderão precisar disso, mas pode ser um apoio que lhes ajuda a manter em casa. Pois é isso que eu digo. Não tem que ser um apoio que as tira de casa. Né? E este é o problema dos apoios residenciais que temos em Portugal, são apoios que tiram as pessoas de casa. E que depois num sítio que não lhes diz nada, porque é muito deficiente. E que não pode dizer, quer dizer, num sítio que a vida é igual para 30 pessoas, não pode ser bom para ninguém. Sim, quer dizer, colocar um deficiente físico ou mental num lar de idosos, os jovens... Num lar de idosos ou num lar para deficientes, na prática não fazem muita diferença. Alguns não fazem muita diferença. Um deficiente físico é muito diferente de um deficiente mental e vice-versa. Cada pessoa é diferente. Claro. E a questão aqui mesmo nos apoios residenciais, a questão é encontrar soluções que permitam às pessoas terem uma vida própria. Né? E é possível e é mais barato do que criar um lar. E neste momento quais são as soluções que estão na mesa
para que isso seja uma coisa... Infelizmente não estão, mas acho que deviam ser postas. Não. E a questão passaria por criar pequenas residências. Neste momento há aí um programa para criar residências de autonomia, mas são para algumas poucas pessoas. Mas haver programas que permitam uma pessoa viver sozinha, com apoio domiciliário de alguém, ou com uma tutoria, com uma coisa, ou 2 pessoas, ou 3 ou 4 viverem num apartamento com supervisão, e ver outras que vivem em residências mais apoiadas, etc. E, de facto, coisas como lares residenciais como temos por aí, quer dizer, poderiam existir eventualmente como uma atividade, uma situação para um grupo residual, e não ao contrário. Nós temos, calhar teremos algumas pessoas a viverem sozinhas e com apoios, mas os apoios do Estado nesta área são canalizados pelos lares residenciais. E digamos que... Eu digo-lhe assim, só para ter uma ideia disto, assim, em Portugal, neste momento, se calhar a trabalhar pessoas com deficiência, com empregos apoiados pelo Estado, haverá cerca de 2.500 ou não 3.000. Né? Mas pessoas a morar em lares residenciais, se calhar, já há uns anos atrás, eram mais de 15.000. Isso não faz sentido. Porque as pessoas com deficiência que podem trabalhar são muito mais, percebe? E um número muito maior que as outras que precisariam mesmo de ir para um lado. Portanto, eu acho que esta questão se há coisa que deve ser trazida para a discussão, é esta humanização das respostas residenciais para as pessoas com deficiência. No fundo, trata-se de humanizar estas respostas. Mas quando fala nesta questão destes apoios às pessoas neste setor que estamos agora a falar, vem sempre à mente a ida para um lar, a ida para uma casa residencial com muita gente, e nunca o inverso, ou seja, nunca o prestar apoio domiciliário. Em termos económicos, feitas as contas... Em termos económicos é uma estupidez. Ficava mais barato, não ficava a dar apoio... Claro que ficava. Pois. Claro que ficava. Além de ser mais produtivo para... Além de que tudo que sejam respostas em grupos, em massa, e respostas institucionalizadas e limitadoras da liberdade das pessoas são más. Pois, são más. Claro. E, portanto, as respostas têm que promover a liberdade das pessoas, têm que promover a participação das pessoas nas comunidades, etc. Porque é isso que vai permitir apoiar as pessoas todas, não é? Porque senão o que temos é lares residenciais cheios, né? E eu costumo dizer a brincar, e pessoas cá fora a rezar para que mora alguém para poder entrar lá. Sim, e já se faz isso. É um bocadinho, quer dizer... Está a perceber? E, portanto, esta é a situação delicada. Agora, isto diz-me assim, é por falta de dinheiro, não é? Porque uma pessoa o Estado numa pessoa num lar paga, se calhar, 1.200 euros, perto disso, não é? Ou até mais. Mas esse dinheiro dava para apoiar muitas pessoas Sim. Dava para apoiar, se calhar, 3 ou 4 ou 5 pessoas a viver em pequenas casas, em apartamentos, ou para dar algum apoio às famílias para elas poderem continuar a viver. Portanto, isso é um trabalho que tem que ser feito. A curto e médio prazo, ver no horizonte alguma perspectiva de mudança de paradigma, ou isto é chover molhado e não... Vamos lá ver, eu acho que a gente nunca sabe quando as coisas mudam, a única solução é persistir. Pois, temos que... Portanto, eu acho que às vezes há coisas que... Eu acho que há possibilidades de mudar. Porque hoje há uma compreensão destas coisas diferentes, não é? Muita gente... Você tem uma compreensão diferente que as pessoas não tinham há 20 anos, as famílias hoje também têm outra exigência que não tinham há 20 ou 30 anos, a sociedade também há hoje coisas que começam a não aceitar, a ser mais crítica. Portanto, há um conjunto de coisas que eu acho que deve levar. Agora, isto também devia levar, também ganhava muito se as nossas organizações na área da deficiência, que prestam apoios, fossem mais proativas na criação de outras respostas e não apenas apontassem logo para os lares como uma resposta. Mas nota-se que é um crescendo de pessoas preocupadas com esta realidade e a juntarem-se para... Toda a gente tem que ficar preocupada, porque é um caso preocupante, porque é preocupante para as famílias, é preocupante para a sociedade, porque vai ser muita gente. Sim, mas em termos grupais, em termos de juntar pessoas em prol destas causas, tem havido um crescendo desta consciencialização de que sozinhos não fazemos nada, mas em grupo conseguimos mudar mais as coisas. Havido, a ver, este movimento da vida independente, né, que tem vindo a surgir, sim. É um movimento que vai nesta linha. Os cabis. Os cabis vão nesta linha.
Agora, eu não chamava os cavis, é uma outra coisa, mas este movimento, digamos, no sentido das pessoas, dos apoios serem dados às pessoas para terem uma vida independente, né? E não uma vida dependente das organizações, que isso é outra questão. sim. Né? Muitos dos apoios que são dados, nesta coisa, às pessoas com deficiência, tornam-nas dependentes das organizações e não as orientam propriamente para uma vida autónoma. Né? Autónoma e com liberdade. Né? A liberdade para fazer coisas certas e coisas erradas e para fazer o que elas querem. E, portanto, esse movimento da vida independente acho que é um movimento que vai na direção certa. Né? Mas como é muito recente ainda este movimento e está a dar passos, não é? É assim, é evidente que nisto não podemos ter uma perspectiva da mudança de... É evidente que quem tem um problema quer que a coisa mude num dia, não é? Mas eu tendo uma perspectiva um bocado histórica destas coisas, né? Eu diria-lhe assim, que em 1981, quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, comecei numa escola especial, que era boa, era recomendada aí pelo Ministério da Educação, um sítio onde as pessoas podiam ir, e nesse sítio havia crianças de 4 e 5 anos numa sala especial lá dentro, não é? Certo? E demorou uns anos até ser normal elas irem para o jardim de infância. E demorou mais uns anos para ser normal para elas irem para o primeiro ciclo, e para o segundo ciclo, e para o terceiro ciclo. E neste momento andamos envolvidos em alguns projetos para conseguir que pessoas com deficiências intelectuais vão para a universidade. E já estão a ir algumas. Sim. Agora isto diz assim, depois demora muitos anos, depois demora. Mas assim, quanto mais ativa for a luta... Parece muitos anos, mas a 30 anos não é muito. Quer dizer, mas isto também, quanto mais ativos nós formos na luta, menos demora. Mas, doutor Mário, além da ASOL e de outras associações com géneros que se preocupam com esta realidade, sendo que da parte das pessoas com deficiência também há esta consciência de que têm que lutar para que as coisas mudem, ou a população deficiente está passiva, está expectável? Eu acho que o pessoal é bastante passivo e vão-se focando depois em coisas relativamente limitadas, não é? Mas acho que a situação vai evoluindo, não evoluía tanto como nós gostávamos, mas eu acho que há alguma perspectiva de que as coisas vão mudando. Agora, mas para que isto mude na direção certa, nós também temos que pressionar. E pressionar todos, quer dizer. Sim. E aí eu digo, tenho algumas críticas, já tenho feito, não estou a dizer nada que não seja, que não tenha dito. Penso que muitas vezes que as organizações de apoio a deficiências, a pessoas com deficiência, mesmo aquelas que foram criadas depois de 25 de Abril, muitas vezes deixaram-se deslizar para uma coisa, que é para a tentação de criarem serviços para pessoas com deficiência. E de certo modo desistiram da luta política pela transformação da sociedade. E se quiser, digamos, uma coisa que diferencia a SOL um bocadinho de outras organizações foi que nós nunca desistimos desta luta, da luta política. Sim. E, portanto, a SOL sempre entendeu também que faz parte das suas obrigações a transformação das políticas. E por isso fazemos regularmente e muitas vezes exposições para todas as entidades, fazemos propostas, contestamos coisas que vêm dos serviços, temos sempre... É uma atividade que nós participamos em movimentos federativos, etc., porque nós achamos que isso faz parte também do nosso trabalho. Pronto, no fundo, assim, o que nós podemos pensar é que se pais, famílias, amigos, as próprias pessoas com deficiência se envolverem nesta filosofia de que não podemos ficar à espera que o futuro aconteça sozinho, tem que ser nós temos que ser todos nós a intervir, poderá ser mais rápido e mais fácil chegarmos a esses objetivos. Outro Mário, o nosso tempo está na reta final, mas eu gostava de perguntar, em jeito de desafio, eu não sei se houve alguma coisa importante que ficou por dizer,
mas também em desafio e provocadormente dizendo se agora fosse convidado para integrar estes projetos, aceitaria de novo ou está tão cansado que já dizia não vou. Okay. Não, isto agora também há tempo para os novos, mas ainda não. Não posso, é velho, mas vamos ver, há sempre, todos nós temos tempo para alguns desafios, para a admissão de desafios. Agora, assim, mas ainda assim, ainda não desisti do desafio de ir contribuindo para estas mudanças. Né? Contribuindo por várias maneiras. Por um lado, tentando criar serviços que efetivamente transformem as coisas, e por outro lado também não desistindo da ideia de que as políticas se podem mudar. Mas também um problema maior na questão por exemplo, do apoio às pessoas com deficiência não são as políticas em Portugal neste momento. É uma cultura. É uma cultura que está nos profissionais, que está nas pessoas com deficiência, que está nas suas famílias, que está nos serviços públicos, etc. A mentalidade não está avançada, digamos assim, por isso. Por exemplo, nós podemos dizer assim, nós formos ver, por exemplo, nós em intervenção precoce temos uma boa lei, né? Se vamos para o apoio nas escolas, temos uma ótima lei, mas que a prática é comida como todos os dias na prática, quase toda a gente, é muito pouco aplicada. Se nós temos formação profissional, nós temos políticas para o emprego, na área do emprego, que é uma coisa que me preocupa bastante, nós temos dos melhores apoios que se podem ter. Né? E eu digo-lhe assim, e porquê que nós conseguimos ter em Oliveira de Frades todas as pessoas com deficiência que querem e podem trabalhar a trabalhar, e há outras regiões do país em que as pessoas não estão. Sim, não é porque nós somos mais bonitos, nem é porque aqui é mais fácil. Você teria de que aqui é mais fácil, agora mas já não foi, mas também não foi sempre assim. Pois, né? tudo vai de começar, não é? E do agarrar. Pronto, e quando começamos era como nos outros sítios, que não havia nada. Sim. Mas isto também tem que ver com esta ideia de que o nosso trabalho é também tornar a vida das pessoas melhor, dar-lhe mais liberdade e conseguir que elas tenham mais apoios para fazer uma vida o menos dependente possível de nós. Mas para isso, isto é tudo, como diria um amigo meu, uma luta, e a luta continua, nunca está acabada. Não é? Sim. Mas digamos que quando nós temos, demora muito a mudar, demora muito para quem está à espera, mas para quem está a viver isto com olhos de ver, as coisas vão mudando e o sinal que vão mudando mas nada fica igual. Temos de ser sempre nós a pressionar a mudança. Pressionar, claro. E muitas vezes também arriscando a fazer coisas que ele ainda não prevê. Sim. E que nós consideramos que são certas e que devemos fazer. E muitas vezes arriscando novas coisas, mas isto penso que todos nós precisamos de ter uma cultura de mais proatividade nisto, nomeadamente as organizações que apoiam pessoas com deficiência. Custa-me muito quando ouço colegas dizer, porque faço assim porque me disseram para fazer assim. Então, não. Tem que fazer aquilo que acha que é certo. Né? E é esse combate. Nem que alguém não preveja, pode vir a previr, não é? Pode vir a prever. Assim, já houve tempos em que a lei previa a escravatura. Pois, agora não prevê, quer dizer, pelo menos é convencional. Mas já houve tempo, não há muitos anos, é do meu tempo, em que as mulheres não podiam na Espanha sem os maridos assinarem. Né? Sim. E, portanto, as leis mudam-se. Né? Agora, às vezes é mais difícil depois mudar o pensamento e a prática das pessoas. É mais difícil a mentalidade do que... E aí também há um trabalho para fazer, nomeadamente junto à academia, das universidades, há um grande trabalho para fazer. Tomar, eu agradeço imenso o seu contributo. Quero acreditar que este tempo de conversa poderá também sensibilizar quem nos vai ouvir para também nos seus locais abraçar projetos e se não for abraçar novos, abraçar os que já existem e fortalecendo-os para dar a resposta a essas necessidades e a outras, porque o país é grande e as necessidades não quer dizer que sejam iguais de norte a sul, geralmente são, mas há uma ou outra que pode não ser, para termos de estar atentos a elas,
Isso cada comunidade tem que encontrar os seus equilíbrios. Exatamente. Eu gostaria essa- muito de dizer que foi muito bom podermos conhecer esta realidade vivida numa zona do interior e termos a perspectiva que o interior, afinal de contas, não é um buraco sem saída, pelo contrário, tem às vezes mais respostas do que nós imaginamos e de que até o litoral ou os grandes centros são capazes, e isso é muito bonito de saber-se e ver-se que assim é. Eu só lhe queria dizer, isso ao Sol não é caso único aí no país. Pois, deduzo que não, e tenho certeza que não, E mas no interior, basicamente mais no interior que no litoral. sim, sim, sim. Mas de qualquer maneira, neste momento há sol, foi a que esteve aqui em destaque, e eu agradeço ao Dr. Mário Jorge o facto de se ter disponibilizado, no caso de conhecer outros grupos, outras instituições que queiram também vir aqui dar algum testemunho, dar alguma contribuição para que esta consciencialização se estenda, se abarque e possa ser partilhada. Pode-me pôr em contato com essas pessoas, eu agradeço. Olha, já sabe, qualquer coisa que seja necessário divulgar ou tornar público, pode contar com este programa. Daqui da Maia, um abraço aí para a zona tão bonita que é a zona no Viseu, São Pedro do Sul, Fões, essas zonas todas aí que são muito bonitas e acolhedoras. Um bem-aja por tudo. Nada, sempre à Tudo. disposição. Obrigado, sim. Muito obrigado. Sim, senhor, obrigado a nós. Obrigado. Oh.